Tiago, capítulo 1. Provações e perseverança. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que vivem espalhadas entre as nações, saudações. 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria quando passarem por diferentes provações, pois vocês sabem que a prova da fé produz perseverança. E a perseverança deve completar sua obra, para que vocês sejam maduros e completos, sem faltar nada. Se alguém de vocês precisa de sabedoria, peça a Deus, que dá generosamente a todos, sem reprovar, e ela lhe será concedida. Mas peça com fé, sem duvidar, pois quem duvida é como a onda do mar, levada e agitada pelo vento. Essa pessoa não deve esperar receber coisa alguma do Senhor. O homem de mente dividida é instável em todos os seus caminhos. O irmão de condição humilde glorie-se quando for exaltado, e o rico quando for humilhado, porque ele passará como a flor da erva. O sol nasce com seu calor intenso, seca a planta, a flor cai, e sua beleza desaparece. Assim também o rico murchará em meio aos seus caminhos. Feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e não tenta ninguém. Cada um é tentado quando é atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Então, o desejo, quando é alimentado, gera o pecado, e o pecado, depois de consumado, produz a morte. Não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Por sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Portanto, meus amados irmãos, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar, pois a ira humana não produz a justiça de Deus. Assim, abandonem toda impureza e excesso de maldade, e recebam com humildade a palavra implantada em vocês, que é poderosa para salvar suas almas. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Pois quem ouve a palavra e não a pratica é como alguém que observa o próprio rosto no espelho, e depois de olhar para si, vai embora, e logo se esquece de como era. Mas aquele que observa atentamente a lei perfeita que traz liberdade e nela persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas praticante, será feliz no que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não controla a língua, engana o próprio coração, e sua religião é inútil. A religião pura e sem mácula diante de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e guardar-se da corrupção do mundo. Provações não são castigo, são processo. Tiago começa dizendo algo que parece contraditório. Alegrem-se nas provações. Não porque a dor é boa, mas porque ela não é em vão. Toda luta carrega um propósito oculto: gerar perseverança. E a perseverança, quando não é interrompida pela desistência, produz maturidade espiritual. Deus não usa o sofrimento para te destruir, mas para te formar. O problema não é passar pela prova, é sair dela do mesmo jeito que entrou. Sabedoria, o recurso que sustenta quem está no processo. Quando a dor aperta, a primeira coisa que falta não é força, é direção. Tiago nos lembra que Deus não se cansa de ser consultado. Ele dá sabedoria com generosidade, sem humilhar, sem acusar. Mas existe um chamado à fé firme.
A mente dividida vive instável porque tenta confiar em Deus e ao mesmo tempo controlar tudo sozinha. A fé verdadeira descansa, mesmo sem entender tudo. Identidade não vem da posição, vem de Deus. Tiago confronta tanto o pobre quanto o rico. O pobre não é menor e o rico não é maior. Ambos precisam lembrar que tudo é passageiro. Status, dinheiro e aparência murcham como a flor do campo. O que permanece é o caráter formado em Deus. Quando a identidade está em Cristo, a circunstância não define valor. Tentação, o campo de batalha invisível. Tiago é claro, Deus não tenta ninguém. A tentação nasce dentro, quando desejos não vigiados começam a governar decisões. O pecado não surge de repente, ele é gerado, alimentado e amadurecido. A vitória espiritual começa no pensamento que você decide não alimentar. Quem domina o coração antes da queda, vence batalhas que ninguém vê. Deus não muda. Em um mundo instável, Tiago nos lembra de algo poderoso. Deus é constante. Nele não há sombra, variação ou contradição. Quando tudo muda, ele permanece fiel. Toda coisa boa vem dele, inclusive a nova vida que recebemos pela palavra da verdade. Isso significa que seu erro não muda quem Deus é. O arrependimento restaura a comunhão. Ouvir não é o mesmo que obedecer. Talvez o ponto mais confrontador do capítulo. Ouvir a palavra não basta. O perigo não está em ignorar a Bíblia, mas em conhecê-la e não praticá-la. Isso gera auto-engano espiritual. A palavra é um espelho, ela revela quem somos. Mas olhar e não mudar é desperdiçar a revelação. A bênção está em viver o que se aprende, não apenas em aprender. A fé que se expressa no cotidiano. Tiago fecha o capítulo mostrando que espiritualidade verdadeira se manifesta em ações simples: domínio da língua, cuidado com os vulneráveis, vida separada da corrupção do mundo. Religião sem transformação prática é vazia. Deus não busca a aparência de santidade, mas vida rendida. Conclusão espiritual. Tiago 1 nos chama à maturidade, à fé que permanece na dor, à confiança que pede sabedoria, à obediência que transforma a rotina. A verdadeira fé não é a que fala bonito, mas a que permanece firme, vive a palavra e reflete Cristo no dia a dia.